Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra. A tua palavra é o nosso guia de fé e prática. É o Senhor falando conosco. E nós, Senhor, nos alimentamos dessa palavra que gera vida nos nossos corações. Esteja à vontade neste lugar. Os nossos corações estão abertos para te ouvir. Os nossos ouvidos estão atentos. Em nome de Jesus, toda mente cativa seja liberta em nome de Jesus. E nós declaramos o teu agir na autoridade do nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, nós falamos aqui que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Diga assim: eu amo a Deus. Diga assim: eu amo a Deus. Aleluia. E porque você ama a Deus, você sabe que tem propósito de vida. Hoje a gente eu vou ministrar sobre propósito. Tem gente que nasce, não sabe para que nasceu, irmão. Tem gente que diz, tem gente que é como Deus criou batata. Até hoje eu não entendi esse dito popular. Até hoje eu não entendi. Como é que Deus cria a batata assim solta? Eu ainda não entendi. Você não é batata, você não foi criado para estar ramificando pelos cantos. Você é uma pessoa, amém? Aí eu pergunto para você, qual é o teu propósito de vida? Você precisa saber para que foi criado. Eu sei qual é o meu propósito de vida. Você precisa saber qual é o seu propósito. Uma pessoa que não sabe o seu propósito de vida, ela não consegue desenvolver aquilo a qual ela foi criada para fazer. Tem muita gente hoje que quer ser empresário quando tem um chamado para ser pastor. Tem muita gente que é empresário, tem chamado para ser empresário, mas quer ser pastor. Troca as ideias. Entenda que aquilo que Deus chamou você para fazer, você vai ser bênção naquilo que você executar, amém? Porque nós cumprimos o nosso propósito, meu irmão, naquilo a qual nós fomos criados por Deus para realizarmos. E eu tenho umas perguntas para fazer aos irmãos. O que você está fazendo? Está ligado ao teu propósito de vida? Tem gente que diz assim, eu sou vendedor, mas eu passei um tempo na minha vida, quase 5 anos, trabalhando com vendas no shopping. Eu gosto de shopping para passear, mas não para trabalhar. Eu passei 5 anos no shopping, mas não era o meu propósito de vida, porque eu gosto de trabalhar com gente, mas eu gosto de ser bênção na vida das pessoas, eu queria só vender. Eu passei 5 anos trabalhando num lugar que eu não gostava. Quando a gente faz aquilo que a gente não gosta, a gente não se realiza. Tem gente que diz, eu trabalho como vendedor porque isso me traz retorno, mas eu não gosto. Então você está cumprindo o propósito de vida. Quando a gente cumpre o propósito de vida, a gente junta o útil ao agradável. E a gente cumpre a nossa missão naquilo a qual nós somos chamados por Deus, amém? E eu pergunto para você nessa noite, é uma noite reflexiva, qual é a motivação da tua vida? O que é que te motiva? O que é que te faz todo dia levantar, tomar café e dizer, vou para o trabalho, vou cumprir minha missão? Qual é a tua motivação de vida? O que é que te motiva dia após dia? O que realmente você quer da sua vida? É uma outra pergunta. Tem gente que diz assim, eu trabalho para ficar rico. Mas será que ficar rico é um propósito de vida que Deus tem para você? Porque o propósito de vida da gente, ela deve estar alinhada à vontade de Deus. Quando você tem um propósito de vida que está alinhado à vontade de Deus, as coisas acontecem. Porque tem gente que paga o preço em oração, tem intimidade com Deus, mas vive a vida todinha, irmão, no limite. Não é uma pessoa que nunca consegue usufruir, nunca consegue desfrutar de coisas a mais. Porque Deus sabe que se der um pouco mais, a pessoa sai do propósito de vida que Deus criou. Há pessoas que vivem como o povo de Israel, saiu do Egito porque estava cativo, mas passou tanto tempo reclamando que Deus permitiu que eles passassem 40 anos rodeando um deserto verde e direto à terra prometida. Você entende que quando você cumpre seu propósito de vida, em vez de você ir direto para aquilo que Deus já preparou para você, você fica andando em círculos. Irmãos, a Bíblia diz em Êxodo capítulo 3, veja aí, Êxodo capítulo 3, eu gostaria que você acompanhasse comigo. Êxodo 3, o versículo 10, olha o que a Bíblia diz.
Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Quem era que estava falando aí? Era o próprio Deus. Deus um dia teve um encontro com Moisés e disse assim: Moisés, eu vou te enviar para livrar o povo que está cativo no Egito. Moisés olhou para ele e disse: como é que eu vou? Eu sou pesado de língua, acredita-se que ele era gago. Como é que eu vou falar com a maior autoridade que é Faraó se eu não sei falar? Aí ele começa a dizer: meu Deus, e agora? Se a galera vai dizer o que para ele? Que quem foi que mandou libertar esse povo? Pensa que saia justa. Aí Deus disse: Moisés, eu estou te enviando. Ou seja, Moisés, você já nasceu com o propósito de ser o libertador do povo de Israel. Meu irmão, Deus quer usar você naquilo que você realiza. Se você trabalha com pão, é você fazendo pão e você abençoando o pão, porque pessoas vão comer daquele pão que você está fabricando. O teu propósito de vida, você pode usar a tua boca para ser bênção na vida de alguém. Você pode usar suas mãos para ser bênção na vida de alguém. Talvez emprestar os teus ouvidos para ser bênção na vida de alguém. Você entende que tudo que Deus dá para você é para você cumprir o seu propósito. O que deve motivar você, por mais que você ame o seu trabalho ou deteste o seu trabalho, não é o teu trabalho, é o que você consegue executar no teu trabalho. Na época da pandemia eu trabalhei no posto 1, né? Fiquei de frente daquela equipe e eu disse assim: Senhor, vem comigo, toma na minha frente. Não foi fácil, mas eu senti a presença de Deus ao meu lado. E uma das coisas que eu sempre dizia era: Senhor, eu quero que seja estabelecido o teu reino nesse lugar. Irmãos, a gente entende que aquilo que a gente faz, a gente pode cumprir o nosso propósito. Era no meio de um poço, numa época de pandemia, onde as pessoas estavam entrando em conflito, colapso. E eu estava sendo bênção, fazendo o que eu deveria fazer e ministrando a palavra de Deus. A sua vida faz toda a diferença. Amém? Só que a Bíblia nos mostra que quando nós entendemos o nosso propósito de vida, nós não nos distraímos. Tem pessoas que não conseguem viver o propósito de vida porque fica presa a distrações. Tem pessoas que se importam tanto que A, B vão dizer o que você tem que fazer, que se você parar para dar ouvido a A e a B, você não cumpre seu propósito. Meu irmão, você tem um chamado, então cumpra o teu chamado. Algumas pessoas já chegaram para me dizer: pastora, mas fulano cantando, não é ninguém daqui não, mas fulano cantando só a graça de Deus. Eu disse: mas ela está tentando cumprir o propósito da vida dela. Mas o esforço, a dedicação foi tão grande, meu irmão, que a bênção do Senhor começou a fluir. Você entende que você não nasceu pronto? Tudo que já nasce pronto, no final, vai dar errado. A Bíblia fala sobre 2 Adão. Um Adão foi o Adão que casou com Eva. E existe o outro Adão, que é Jesus, que fala do Novo Testamento. Então o primeiro Adão, ele já veio pronto, mas ele colocou tudo a perder ele sozinho. O segundo Adão é Jesus, mas Jesus veio como veio de uma mulher. Ele nasceu, ele cresceu. Olha que extraordinário. Jesus começou seu ministério com 30 anos. Diga assim: 30 anos. Diga comigo: Jesus começou com convicção. Diga assim: Jesus começou seu ministério com 30 anos. Só que ele morreu com 33. Quantos anos ele desenvolveu o ministério? Quantos? 3 anos. Olha, o Filho de Deus, escolhido por Deus, porque ele era o próprio Deus aqui, passou 30 anos fazendo o quê? Crescendo em sabedoria, entendimento e indo ao templo. Aí tem crente que diz: mas dá para ser crente em casa. Eu falo de Jesus, porque Jesus ia ao templo. Aí a Bíblia diz que aos 30 anos Jesus começou o ministério, e o ministério foram 3 anos. Aí eu pergunto para você: o que foi que Jesus fez até os 30 anos? Foi carpinteiro. Mas ele estava cumprindo o propósito dele. Até os 30 anos Jesus estava ajudando quem? José. Estava sendo carpinteiro. Jesus estava deixando cumprir seu propósito? Não. Aos 30 anos em
que surgem propostas. E as propostas não podem tirar você do propósito. Amém? Diga assim, as propostas. Diga com convicção, diga assim, as propostas não podem me tirar do propósito. Eu pergunto para você, onde foi que Moisés foi criado? Quem sabe? No palácio, não foi? No palácio, junto com o faraó. Ele conheceu toda a riqueza, toda a sabedoria e toda a ciência. Porque Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Para ele libertar o povo, ele precisava saber em que terra ele iria pisar, quem ele iria enfrentar, com quem ele iria falar, como ele deveria se comportar. A Bíblia diz que ele foi criado no palácio com o faraó, mas ele não se prendeu a isso. Foram propostas que poderiam ter surgido na vida dele, mas ele tinha um propósito de vida. Diga assim, eu tenho um propósito de vida. Você já viu na Bíblia que tem uma passagem que diz assim: pedis e pedis mal. Não, a passagem dessa é uma passagem que diz assim. Eita, mas agora me esqueci. Que diz assim: você ainda não recebeu porque você não soube pedir a Deus. Quem já viu essa passagem? Ai, meu Deus, mas a gente já pede tanto. E a gente ainda não soube pedir a Deus, sabe por quê? Porque tem uma diferença muito grande. Uma criança, ela não tem noção do perigo, ela não tem a dimensão do propósito das coisas. Uma criança, ela pede todo dia coisas que são muitas vezes desordenadas. Mas uma pessoa madura, ela pede algo com propósito. Não é assim? Quando uma criança diz assim, mãe, me dá dinheiro, a primeira coisa que você diz é o quê? Você quer pra quê? Né? Por quê? Esse pra quê é um propósito. Você quer dinheiro, tá bom, mas pra quê? Nós somos irmãos, não somos mais crianças, somos maduros na fé, amém? Então você precisa pedir a Deus com propósito. Olha o que diz a Bíblia no livro de 1 Samuel. Eu gostaria que você abrisse e acompanhasse comigo. 1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. Olha que passagem linda. A diaconisa Daci falou sobre votos, né? Voto é algo que está na Bíblia. A Bíblia ensina a fazermos votos. Aí, 1 Samuel capítulo versículo 11 diz assim: e fez o voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, não te esqueceres, e me deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Sabe que passagem é essa? Existia uma mulher chamada Ana, casada com Eucana, e Eucana tinha Ana como esposa, que ele amava muito, mas a mulher naquela época, ela precisava ter filhos. Uma mulher que não gerava filhos era tida como uma mulher seca, uma mulher que foi desprovida da bondade de Deus. Aí o que acontece? Ele tinha Ana e casou também com Penina. Só que Penina, irmãos, até ele passando perto dela, a mulher engravidava. Era uma mulher muito fértil, tinha muitos filhos. E todo ano ia Eucana, Ana e Penina a Siló adorar o Senhor. Só que a Bíblia diz que quando ia no caminho, aí Penina ficava esnobando de Ana, porque Ana queria ter filhos e não tinha. E Penina tinha menina até umas horas. E ela ficava esnobando, e aquilo tocava o coração de Ana, e Ana se entristecia. Você já percebeu que toda dor que existe em você, até que as pessoas não percebam, mas às vezes elas tocam em feridas, né? Elas nem percebem muitas vezes, e tocam feridas em áreas onde há ausência em você. É incrível isso. Era o que acontecia com Ana. Penina talvez fizesse porque realmente tinha decidido fazer, mas ela sempre tocava em algo que machucava a Ana. E a Bíblia diz que Ana chorava toda vez que ia a Siló. Ela ficava se sentindo para baixo, ela não comia, ela ficava desmotivada. Mas a Bíblia diz que quando nós oramos com propósito,
Deus responde a nossa oração. Ah, pastor, é porque Deus não responde? Responde. Uma oração com propósito, meu irmão, se encaixa com a vontade de Deus, amém? E o próprio Deus age com milagre. Aí a Bíblia diz que um certo dia, eu imagino, Ana invocada, que seu marido olhou para ela e disse assim: ô mulher, não sou melhor que 10 filhos, não, é? Ela olhou, mas não se satisfez com esse comentário do marido dela. E a Bíblia diz que ela, quando chegou em Siló, naquele dia ela disse: hoje minha vida muda. Ela fez uma oração que em outros anos ela nunca havia feito. Mas foi o mesmo pedido, mas existia algo diferente. Foi uma oração com propósito. A Bíblia diz que Ana orou ao Senhor. Olha como Deus é Deus de detalhe. Ela queria ter um filho, mas não era menina. Ela queria ter um filho homem, varão. A Bíblia diz que ela faz um voto, diz assim: Senhor, se me deres um filho, eu te darei esse filho. E o meu filho, se o Senhor me der um varão. Irmãos, ela faz um voto, ela faz um propósito com Deus. E na realidade ela engravida. O ventre dela se abre e ela gera. Sabe quem? Nada mais e nada menos que o maior profeta em Israel. O homem que ouvia a voz de Deus. Você entende que quando você pede a Deus, mas você pede com propósito, você se alinha à vontade de Deus. A vontade de Deus é de, irmãos, agir naquilo que você pede. Só que muitas vezes a gente não pede com sabedoria. A gente não pede as coisas de Deus com propósito. Tem gente que diz: ah, eu vou pedir a Deus um casamento. Quero casamento pra quê? Não está casado. Aí quando casa, é porque a convivência não é algo fácil. Qual foi o propósito que você pediu, meu irmão? Tudo na nossa vida precisa ter propósito. Ah, eu quero ter um carro novo. Beleza, Deus te dá um carro novo. Mas será que quando o carro novo chegar para você, Deus te der condições, você vai continuar caminhando, indo para a casa do Senhor, adorando, sendo bênção, abençoando outras vidas? Você entende que tudo na nossa vida precisa ter propósito. A Bíblia diz que quando Samuel nasceu, depois Ana teve outros filhos e outras filhas. Você está entendendo que quando nós entendemos a vontade de Deus, nós pedimos de acordo com a vontade de Deus, e aquilo que a gente tanto precisa se realiza. Amém? Eu pergunto para você nessa noite: o que precisa melhorar na tua vida? Não é porque Deus não está te ouvindo. Talvez seja porque você está pedindo e não está alinhando ao teu propósito. Os nossos pedidos precisam estar alinhados. Amém? A palavra de Deus, ela é tão maravilhosa porque ela nos dá sabedoria para vivermos bem, irmãos. Dá sabedoria até para a gente pedir as coisas a Deus. Eu pergunto para você nessa noite: quais são as tuas motivações? Se você estiver pedindo a coisa certa, com a motivação certa, Deus é o maior interessado em realizar na sua vida. Amém? Eu conheci o Senhor que ele dizia assim: ah, eu quero ganhar muito dinheiro. Só que ele falava tanto isso, e um dia eu perguntei para ele: por quê? Ele disse: porque um dia eu vou matar aquele infeliz que fez isso na época da minha juventude. Irmãos, isso não é um pedido com propósito. Isso é um pedido de destruição. E Deus, ele é justo, amém? Então, quando a gente pede as coisas a Deus, a gente precisa pedir com a motivação certa. É pedir a Deus com a maneira certa, a coisa certa, a motivação certa. Tem muitos crentes, o povo fala que no mundo tem gente que faz macumba, mas tem muitos crentes fazendo boa cumba. É desejando mal para o irmão, achando que, mas Deus vai ter uma providência com fulano, Deus vai julgar fulano. A Bíblia diz que Deus é juiz, então não cabe a você nem a mim. Porque a Bíblia diz que aquele que não age de misericórdia também não vai receber misericórdia. Então não cabe a mim a você, deixa na mão do Senhor. Você precisa entender que você tem que fazer a coisa certa com a motivação certa. Viver no propósito que Deus chamou você para viver. Amém? Irmãos, e para viver o propósito, não importa de onde você veio.
que ele não deixou de malhar trigo, sabe o que significa dizer? Foi naquele lugar de dificuldade, foi naquele lugar apertado, foi naquele lugar que não era propício, mas que ele não deixou de cumprir o seu propósito. O seu propósito naquele momento era o quê? Malhar trigo. Aí Deus envia o anjo e diz assim: homem valente, quando ele nunca tinha ido para a guerra, mas foi naquele dia que o Senhor estava chamando para se tornar um homem valente. Você entende que para viver o propósito de Deus a gente precisa ser fiel hoje. Fiel hoje naquilo que Deus entregou nas tuas mãos, para que você possa viver aquilo que Deus te prometeu. A Bíblia também fala sobre José, José do Egito. José tinha uma família maravilhosa. Seu pai era rico, tinha tudo que eles precisavam, financeiramente falando. Mas José começou a ter sonhos. E os sonhos que José tinha, na verdade, eram os propósitos de vida que Deus estava mostrando a José. Já percebeu que quando Deus te faz uma promessa, você sai tocando a trombeta para todo mundo? Rapaz, tu não sabe, Deus me prometeu, vou viajar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Olha, porque Deus me prometeu. Não tem gente que é assim, né? Fica contando o que Deus prometeu, beleza, tem problema nenhum nisso. O problema é que se prende tanto aquilo que Deus prometeu, que esquece de viver o propósito hoje. Como você quer viver aquilo que Deus prometeu se você não vive o propósito de hoje? Jesus, o Filho de Deus, viveu o propósito dele de ser carpinteiro até 30 anos. 3 anos depois, ele foi cumprir seu ministério, só 3 anos. Você entende que a gente precisa ser fiel e cumprir aquilo que Deus nos confiou realizar? Amém? Aí a Bíblia fala sobre José. José recebia os sonhos e ele ficava assim maravilhado com tudo aquilo que ele sonhava. E ele contava para os seus irmãos. Aí o que aconteceu? Levantou a inveja dos seus irmãos. Talvez a tua vida tenha levantado a inveja de muitas pessoas, mas não se atemoriza com isso, é porque você tem propósito de vida. Amém? E se você sabe o seu propósito, você não vai se deter. Olha, José conhecia o propósito de vida. José ele tinha motivação. Sabe por quê? Porque foi na prisão que o copeiro e o padeiro tiveram sonhos. E José se importou de dizer o significado dos sonhos deles. Que ele poderia ter dito: eu já estou enrascada, estou aqui de gaiato nesse navio, não queria estar aqui, então vocês que se virem. Não. Ele teve a motivação certa, ele fez a coisa certa. Ele era um homem separado por Deus, ele tinha um propósito de vida que ele tinha. Mesmo sendo injustiçado, mas ele estava numa prisão. E quando contaram o sonho do padeiro e do copeiro, ele deu a revelação, porque ele fez a coisa certa. Mais na frente, aí Faraó teve um sonho. O copeiro esqueceu da existência de José, mas naquele momento ele se lembrou que existia um homem que poderia dizer o significado do sonho de Faraó. Você entende que você pode estar até esquecido, mas se você estiver vivendo o teu propósito hoje, Deus vai fazer pessoas se lembrarem de você. Se você estiver cumprindo o seu propósito, pode passar anos, mas Deus vai fazer você ser lembrado na hora certa, no momento certo. Amém? Se a gente parar para olhar a história de Davi, na hora que o profeta Samuel vai na casa de Jessé, ungiu o rei de Israel, tem os 7 filhos de Jessé ali na casa, e o menino Davi não estava lá. Talvez porque o pai dele disse na hora de ungir rei: não vai ungir o menino. É assim, a gente já pensa assim, né? Não vai ungir o menino. Tem uns homens tudo aí forte, bonitão, tudo que vai para a guerra, não vão atrás desse menino. Deixou o menino cuidando das ovelhas. Aí quando Samuel, o profeta, chega na casa de Jessé, diz: pronto, esse daí tem cara de rei. Aí Deus diz: não é esse. Aí passa o outro irmão: também não é esse. Chega um momento que Deus diz: Samuel, eu não olho o que está na aparência, eu olho o que tem dentro, o conteúdo. Acabam os irmãos. Aí Samuel fala: tem nenhum filho por aí não. Mas Deus diz: Senhor, e agora? Como é que eu venho ungir, passo os filhos todinho, e agora? Esse tem um menino. Você entende que até se você não estiver no lugar da bênção na hora, aquilo que é teu ninguém vai tirar. Aquilo que é teu ninguém tira. Porque era para Davi. Os irmãos eram altos, fortes, indo para a guerra. Davi era um menino. Mas Deus havia escolhido o menino, e o menino também não estava na reunião. Mas não foi a ausência de Davi que fez ele perder a bênção. Você entende? Porque qual era o propósito de Davi naquele momento? Era ser
dava com destreza. Às vezes a gente quer viver as promessas que Deus tem e vai empurrando as coisas com a barriga. E não é assim, a gente tem que fazer com excelência hoje. A gente tem que cumprir o propósito a qual nós estamos vivendo hoje. Amém? E mais na frente você vai desfrutar daquilo que Deus te prometeu. Fique de pé nesse momento. E eu gostaria que você orasse a Deus. Não importa de onde você veio. Não importa o que disseram que você seria. Não importa se tentam tirar tua motivação. O nosso Deus é Deus que realiza. Mas você precisa juntar o teu propósito de vida à vontade de Deus. E você vai ver as coisas acontecerem. Tudo que nós fazemos precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Tudo que nós fazemos precisa estar alinhado à vontade de Deus. Se não estiver alinhado à vontade de Deus, será desastroso. Irmãos, quem não sabe quem é, se frustra quando vê os outros vivendo vida de propósito. Tem tanta gente frustrada porque não sabe qual é o propósito de vida que tem. Aí olha para a vida dos outros, fica se frustrando, criticando, falando. Mas quem sabe o propósito de vida que tem, não se atrapalha com o propósito de vida do outro. É engraçado que tem gente que às vezes quer dizer a você qual é o propósito da tua vida. Não sei se isso já aconteceu com você. Já aconteceu? Né? Engraçado que as pessoas chegam e querem dizer qual é o propósito de vida que Deus tem para você. Isso não acontece só com você, não. Já aconteceu muito comigo. Muito. Quando houve aqui um rebuliço, eu fiquei sozinha, o que me faltou foi a gente dizer qual era o propósito da minha vida. Só que a gente precisa ouvir a Deus, amém? Porque quando a gente ouve a Deus, a gente não se importa com os outros dizem, a gente se importa com o que Deus diz. Quando a gente tem convicção daquilo que Deus nos orienta, irmão, a gente vive o propósito, a gente realiza. Talvez o teu propósito hoje seja de fazer aquilo, não é aquilo que você gostaria, mas seja fiel naquilo que você faz. Porque aquilo que você sonha, Deus vai te levar. Amém? Você precisa ser fiel naquilo que Deus te deu hoje. Jesus cumpriu o seu propósito até os 30 anos, era carpinteiro. Depois ele começou a fazer discípulos. José do Egito, até se tornar governador, ele cumpriu o seu propósito, que era cuidar da casa de Potifar. Se você olhar a história de Davi, Davi tinha sido depois ungido rei de Israel, mas não deixou de cuidar de ovelha, até realmente ele assumir o trono. O que falta muitas vezes é a gente viver o propósito, para a gente desfrutar do milagre. Feche os seus olhos nesse momento. Eu gostaria que você orasse. Eu gostaria que você apresentasse a Deus. Eu tenho certeza que você sabe qual é o propósito de vida. Você sabe o que você faz. O trabalho que você executa, você pode desenvolver o teu propósito. Ah, pastora, mas eu não gosto do que eu faço. Meu irmão, é só um tempo. É o tempo de treinamento que Deus está permitindo. Você vai viver a vida inteira cuidando de ovelha, não. Feito Davi. Deus vai trazer um tempo para onde Ele vai te elevar. É só um processo. Eu passei 5 anos da minha vida trabalhando no shopping, irmãos, que eu detestava. Eu não suportava.